Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade. Queremos agradecer pela audiência, por estarmos juntos, né? E por esse momento tão importante em nossas vidas. E convidá-los a fazermos a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Deus de amor e bondade, nos abençoe, Senhor. Nos inspire para que em sintonia contigo possamos buscar o melhor. Que a tua luz, que a tua misericórdia, Senhor, possa envolver todos os nossos lares, nos envolvendo, nos trazendo paz, saúde e sabedoria. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Bom, gente, então hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, que nós vamos falar sobre a importância das religiões em nossa vida. E vamos falar sobre interreligiosidade, o que representa isso, a importância disso. Então, eu acho que é um assunto muito interessante, porque a religião, ela faz parte da cultura de todas as sociedades, né, de um modo geral. Historicamente, as religiões influenciaram a Terra e muito intensamente. E hoje nós vamos estar abordando esse assunto, fazendo uma reflexão profunda sobre este assunto. Bom, mais importante do que falarmos sobre a religião, é nós falarmos sobre religiosidade. Ou talvez, o melhor, a gente aprender a distinguir o que é religião do que é religiosidade. A religiosidade é, na verdade, a essência das religiões. É a parte que liga o homem a Deus. E é a parte pura, vamos dizer assim, essencial de todas as religiões. Mas a religião é diferente de religiosidade, porque você pode ter religiosidade sem ter religião, sendo que as religiões não existem sem religiosidade. Mas, infelizmente, o homem, ele acaba transformando, né? Acaba, vamos dizer assim, infectando, se é que a gente pode usar essa palavra, a religiosidade, enxertando, entendeu? Dogmas, rituais, conceitos e criando situações lamentáveis na mente humana. A essência das religiões, de todas as religiões, é maravilhosa, se nós formos perceber, porque a essência das religiões é a religiosidade. E isso nós não podemos negar, e essa é a parte boa, né? No que se refere a essa questão que Jesus diz, essa é a parte boa, Maria escolheu a melhor parte. Então, nós vamos ver que a essência das religiões é nos conectarmos a Deus, é fazer a religação, né, do homem com Deus. Mas, infelizmente, o homem não faz só isso, ele acaba enxertando as religiões de situações lamentáveis. Infelizmente, como, na verdade, tudo que o homem põe, ele acaba impregnando, né, da sua influência, muitas vezes positiva, mas muitas vezes negativa, nós vamos ver aí a religião se transformando num verdadeiro aparelho ideológico, alienante, aonde aliena a mente do ser humano e causa transtornos gravíssimos. E eu vou explicar por quê. Então, a verdadeira religião, ela teria que nos despertar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é nos religar com a essência da vida que é Deus, que é a espiritualidade, não é? A nossa espiritualidade. E não impregnarmos a mente humana com proibições, com situações que levam o homem a ter medo, amedrontados e coagidos a agir dessa ou daquela maneira, não porque compreendem a verdade e não porque entendem que deve ser assim, mas no mecanismo quase que de forçar o indivíduo a seguir aquele caminho, como se o homem fosse um boi,
que tem que ser conduzido dessa maneira, né? O homem não é boi, o homem ele precisa ser livre para pensar, de preferência sem essa cerca da alienação mental, das confusões que se impregnam em todas as religiões. Então, nós colocamos aqui que, na verdade, a verdadeira religiosidade, ela nos levaria a uma reflexão mais profunda sobre o nosso verdadeiro eu e não ficar dando valor a coisinhas externas, né? a detalhes de coisas que não têm sentido, como que vai vestir, como que vai falar, como que vai né, agir dessa ou daquela maneira, criando verdadeiras, vamos dizer assim, etiquetas que são altamente desnecessárias, onde o homem acaba deixando de buscar a essência para buscar a superficialidade que está na essência. Dá para entender isso? Então nós temos que entender que a religiosidade, ela leva o homem naturalmente a um processo de reforma íntima, a um processo de reforma dos seus valores éticos, morais, mas ele tem que ser interno, é de dentro para fora, não pode ser uma imposição de fora para dentro. Tipo, se você não fizer isso, você vai para o quinto dos infernos, você vai ser condenado eternamente. Aí o cara, com medo de não ser condenado eternamente, ele não faz, mas no fundo ele gostaria de fazer, ou ele faz escondido, sem com que a sua igreja, entre aspas, saiba, porque aí ele não vai ser condenado. Quer dizer, sabe? Então existem situações altamente lamentáveis, aonde certas religiões não levam o homem a essa autotransformação, a essa religiosidade interna, a essa reforma dos seus conceitos, dos seus preconceitos, mas exatamente alienando mentalmente esses homens. Então, nós queremos lembrar aqui, né, que a religiosidade, ela leva naturalmente a uma transformação dos valores éticos, morais e espirituais do ser. Se ela não está levando a isso, ela não tem, ele não conseguiu compreender, tá certo? A essência do que deveria ser a religiosidade. Então, nós vamos ver que todas as religiões, observa a palavra que eu estou usando, gente, todas as religiões, lamentavelmente, são impregnadas por pontos negativos e pontos positivos. O ponto positivo de todas as religiões é a religiosidade, que é a religação do homem a Deus. E os pontos negativos, cada uma tem os seus, e são inúmeros. E existem umas que são muito mais alienantes que as outras. Então, de um modo geral, nós não vamos encontrar na Terra nenhuma religião que seja essencialmente pura e que realmente só direcione para a espiritualidade. Na própria doutrina espírita, né, nós vamos encontrar um monte de situações que o homem cria, um monte de proibições, um monte de coisas que são lamentavelmente descartáveis e desnecessárias. Facções, né? Esse grupo não fala com aquele, uma divisão entre os homens. E, na nossa visão, toda a religião, ela tem que nos aproximar não só de Deus, mas dos homens. Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Afastar o próximo, então, isso cria, na verdade, um antagonismo. Porque o pai, ele quer a união dos seus filhos e não a divisão. Então, toda religião que é sectarista, ou seja, que diz que ela é a dona da verdade, o resto está tudo errado e só eles serão salvos, você pode ter certeza que essa religião, essa visão, não é a visão da essência pura dessa religião, mas é uma visão humanista, é uma visão do homem, é uma visão que o homem impregnou, né? Fazendo com que Deus seja sectarista. Então, as religiões, elas dividem os homens. Se ela divide o homem, ela não é boa.
Nós temos que buscar a religiosidade, porque a religiosidade, ela une os homens e não divide. Dividiu, já não é de Deus. Eu brincaria dizendo, é do diabo. Porque, de repente, você tem um pai, né, que é Deus, que é pai de todas as criaturas. Tem um Cristo que veio dizer que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Aí vem uma religião e diz que se você é doente, você vai para o quinto dos infernos. Se você rouba, se você mata, se você faz, você não é de Deus, é do diabo. Então você já está afastado de Deus. Então desmorona tudo que o Cristo veio nos trazer e nos ensinar, que é exatamente o inverso. Que ele veio resgatar o quê? Os perdidos e não os achados, entre aspas, né? Então, gente, a gente percebe que existe um contrassenso dentro de todos os contextos. Mas quando você vai ver a essência da verdade, o Cristo, né, que nós consideramos o único modelo e guia da humanidade, ele veio nos trazer uma visão completamente diferente, né? Completamente antissectarista, tá certo? Na parábola do bom samaritano, Jesus deixa claro que a religião não significa nada. O fato de você ser católico, evangélico, protestante, espírita, islamista, budista, seja o que for, não significa absolutamente nada. Porque o que caracteriza o cristão, entre aspas, o que caracteriza o ser humano verdadeiramente são as suas atitudes. Não é o seu rótulo, tá certo? Então as pessoas criam rótulos, criam facções, e isso é lamentável. E nós precisamos combater isso. Graças a Deus, nós estamos caminhando nessa direção, tá certo? Aonde os que estão sendo intitulados naturalistas são os seres que já descobriram que eles não precisam ter uma religião para estar conectado com Deus. Ele pode transformar o seu templo interno abandonado, quer dizer, o seu interior, num santuário divino, sem ter que estar indo em igreja. Até porque, por que a gente tem que ir na igreja? Porque Deus só está na igreja? Deus não está em casa, Deus não está no mato, Deus não está na fazenda, Deus não está na cidade, Deus está em todos os lugares, meu amigo. Se Deus está em todos os lugares, para nós conectarmos com Ele, nós não precisamos estar nesse ou naquele lugar. Então essa é a ideia, tá certo? De uma visão mais aberta do que se chama naturalismo, dos naturalistas, que estão caminhando nessa direção. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque nós vamos descobrir que frequentar a religião é criar mecanismo de alienação mental. Você quer ser um alienado mental? Quer ser um ioiô comandado por alguém? Ou você gostaria de ser livre para encontrar o seu Deus no seu interior? Essa é a ideia. E é nesse caminho que nós temos que seguir, gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, nós colocamos aqui também que se a religiosidade não te leva a uma autotransformação, a uma auto-iluminação, ela não é boa. Ela não está cumprindo com o papel, tá certo? Então nós temos que fugir, gente, de todos os dogmas, de todos os rituais, de todas as mentiras que são inculcadas em nossa mente a título de nos salvar. E às vezes as pessoas fazem isso não é por maldade, não. É porque elas entendem que aquilo é verdade absoluta e elas querem nos salvar. Então a intenção delas não é ruim, é boa. Mas tem uma frase que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta você ter boa intenção se você vai sarciar o que o ser tem de mais sublime, que é a liberdade, para que ele faça o que ele sente que é necessário fazer, para que ele siga a sua intuição, que é nada mais nada menos que a sua conexão com o seu eu superior, com o seu Deus interno e os deuses externos, né? Então isso é importante. Outra coisa que nós colocamos aqui é que, na verdade, como todas as religiões, de um modo geral, são dirigidas por homens, nós vamos encontrar as diversas falhas, as diversas lacunas, e algo que eu acho que nós temos que combater veementemente em qualquer religião é o farisaísmo. O farisaísmo
é o que Jesus mais combateu no período que ele aqui estava. O que é o farisaísmo? É você se macular de puro, sendo que por trás você é outra coisa. Ou seja, é a hipocrisia. É você ter uma aparência de santo, quando na verdade de santo você não tem nada. Nós temos visto ao longo da história quantos santos do pau oco que a gente fala, ou seja, que só tem aparência de santo, mas por dentro só Deus sabe o que aquela criatura é e faz, às escondidas. Então, gente, nós precisamos parar de idolatrar homens, porque todos os homens são falíveis. A única idolatria que nós devemos ter é para com Deus, na sua essência, não esse Deus também criado pelos homens, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que manda você para o inferno, um Deus que determina que você tem que fazer só o que Ele quer, um Deus que te obriga a obedecê-lo. Não. Este não é Deus. Na minha visão, a gente poderia denominá-lo de diabo, porque invadir a sua privacidade, não respeitar a sua individualidade, a sua essência, enquanto Deus que você é, porque nós somos deuses, Jesus disse, e é verdade, nós somos deuses. Então é falta de respeito ao outro, você querer alienar a mente e comandar o outro ser. Por que essa tendência, gente? Por que você não dirige a sua própria cabeça e você tem que alienar as outras pessoas? Ah, porque eu acho que é verdade. Mas então que tenha ela só para você. Por que você tem que tentar convencer os outros dessa verdade que você nem sabe se é verdade, não é? Então nós precisamos realmente tomar muito cuidado, gente, com isso. Porque o pior de tudo isso são conceitos que certas religiões impregnam em nossa mente e que vai nos trazer problema sério em termos psicológicos, em doenças mentais, em distúrbios, em bloqueios que vão interferir na nossa felicidade, na nossa vida. Dá para entender isso? Porque criam padrões de verdade, padrões de salvação, entre aspas, que se ele estiver não agindo daquela maneira, ele está condenado. E então ele cria um processo de, vamos dizer assim, rejeição, um processo de se sentir inferior, de baixa autoestima. Alguns até se matam. Tamanha é a depressão, é a tristeza, por achar que estão indo contra Deus e, na verdade, ele está indo contra conceitos que homens hipócritas colocaram na cabeça dele como sendo verdade. Entende a gravidade disso? Porque observa só, na verdade, nós sabemos que não existe no plano espiritual um ser que nos condene, tá certo? Só no plano das trevas, no plano inferior, porque no plano espiritual propriamente dito, a sua consciência é que vai te condenar ou te absorver, te salvar ou te matar. Então, como você frequentou certas religiões que impregnou na sua mente mentiras como sendo verdade, você começa a sofrer em função de que a sua consciência acatou aquele conceito como verdadeiro e ele é falso. Ou seja, você será julgado por você mesmo e condenado por uma mentira que foi colocada para você como verdade. Porque a nossa mente, gente, ela não sabe distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Olha que interessante. A partir do momento que ela aceitou como verdade, pode ser mentira, passa a ser verdade. Esse é o grande problema. Então, nossa mente não sabe distinguir. Porque a partir do momento que você apresentou para ela aquela proposta como verdadeira, é como um computador. Você pega e faz o programa e coloca, esta mensagem é verdadeira. Todas que estão fora dessa ideia é falsa. É como uma máquina. Programou, pronto. Tudo que entrar ali, falso,
falso, falso. Porque está programado que aquilo não é verdadeiro. Dá para entender a gravidade? Então, na verdade, nós vamos ter pessoas, tá certo, no plano espiritual, em situações lamentáveis, onde você tenta resgatá-las e ela diz, não, eu estou condenado eternamente ao fogo do inferno. E quem que diz que você consegue tirar essa pessoa desse quadro de alienação mental? Ou seja, pessoas que enlouquecem. Centenas de almas do outro lado, loucas, por falta de orientação adequada, por conceitos equivocados, por uma ideia de um Deus que é um Deus homem, que pune, um Deus que fica irado, um Deus que mata você, até mata, né? Porque mandar você para o inferno é como se estivesse matando você. Então, gente, nós precisamos sair disso. Nós não podemos deixar mais, em pleno século XXI, que essas religiões, tá certo? Nos alienem a mente. Podemos e devemos respeitar todas as pessoas que têm a sua religião. Isso é uma questão ética, moral. Não podemos jamais criticá-las ou condená-las. Porque, na verdade, elas já são criticadas e condenadas dentro da sua própria religião. Agora, quem somos nós para fazer qualquer crítica a essas pessoas? A nossa visão é de profundo respeito. Tá certo? Para que elas possam seguir as suas religiões. Mas os seres que ainda estão pensantes, que conseguem pensar, raciocinar, que sabem usar a razão e não a alienação, precisam acordar os outros que ainda não ficaram alienados. Porque a partir do momento que um ser, ele entende que só a sua religião salva, o resto está tudo condenado, quer dizer, é um Deus de exclusividade. É um pai que tem 5 filhos e diz, 4 eu não quero como filho, eu vou mandar para o inferno. Só um eu vou salvar. Ué, que pai é esse, gente? Da onde tirou esse Deus, meu Deus? Que condena o resto e salva só uns. Então, nós devemos tomar muito cuidado, gente, para nós não cairmos nessa armadilha, tá certo? De nos alienarmos mentalmente. Porque pior que o ateu, que não acredita em Deus, é o fanático religioso, que se intitula o dono da verdade e o resto estão todos condenados. Aí é triste. Eu prefiro o ateu, que não acredita em nada, mas que tem uma conduta moral íntegra. Eu conheço muitos ateus que dá de 10 em religiosos. Não acreditam em Deus, mas ajudam o próximo. Não roubam, não matam. Tá certo? São honestos. São pessoas maravilhosas. Só pelo fato dele não acreditar em Deus, significa que ele vai ser condenado? Isso é ridículo. Porque Jesus deixou claro, a cada um segundo as suas obras. Não é a cada um segundo a sua religião, não. É a cada um segundo as suas obras. Tá certo? Então, você para ter obras, você não precisa ter religião. De maneira nenhuma. Tá certo? Aliás, melhor será para você do que você viver alienado mentalmente. Mas isso não nos dá o direito, de forma alguma, de criticar, tá certo? Essa ou aquela religião. Porque todas, na essência, são maravilhosas. O problema não são elas, são o que os homens fizeram delas. Então, gente, nós precisamos repensar, tá certo? Em relação a tudo isso que nós falamos. Nós colocamos aqui também que nós não podemos esquecer, né, do templo interno que nós temos, né, da conexão que nós temos, porque quando você vai estudar a mente humana, você vê que a nossa mente, nós dividiríamos didaticamente, só para entender, em 3 andares. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. Então, o superconsciente é a nossa conexão com o plano superior. Todos nós temos essa parte da mente que é a ligação nossa com o nosso eu superior. Então, é isso que nós precisamos, é conectarmos essa nossa essência mental com a essência espiritual.
Isso é religiosidade. Tá certo? Por exemplo, nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que os cristãos entendem que só serão salvos alguns que são cristãos, que acreditam em Jesus como o Salvador, tá certo? Como o Deus que veio para nos salvar, ok? E nós temos, por exemplo, o islamismo, que não vê assim. O islamismo respeita Jesus, tem um profundo respeito, como tem por Buda e por Confúcio e vários outros grandes líderes religiosos, mas não entende que Jesus seja o enviado de Deus, né, para a humanidade e não tem essa visão. Mas eles têm, na essência, tá certo? O cristianismo. Na essência do islamismo existe o cristianismo. Só que, infelizmente, nós vamos ver que existem também as divisões. Nós temos o islamismo xiita e o não xiita. Quer dizer, então já começa a divisão. Aí, e as brigas, né? Já começa a confusão. Então, por exemplo, a fé, né? É o princípio deles, tá certo? Eles acreditam, tá, em um só Deus, que seria Alá, tá certo? O profeta deles é Maomé. Então, eles têm essa visão. Aí eles têm, por exemplo, a questão da oração, que é comum em todas as religiões. Então você vê, existem partes comuns em todas as religiões. Então eles têm a oração. Só que, por exemplo, na oração, ele tem que fazer 5 orações por dia e a sua oração tem que ser sempre voltado para Meca. Então você olha na onde está Meca na sua cidade e você tem que voltar e abaixar e ficar com o corpo inclinado em direção a Meca. Quem é que criou isso? O homem. Por que tem que ser em direção a Meca? Fala para mim. Jesus só está em Meca. Quer dizer, Jesus não, Deus só está em Meca. Se eu virar para outro lado, já a oração minha já perdeu o sentido. Quem que criou essa norma? O homem. Só pode. E o que isso tem a ver? Nada. E todo mundo deita e vira inclinado para Meca. Dá para entender? Não estou criticando, porque assim como no islamismo tem um monte de coisas fúteis, nas outras religiões tem também. Todas têm. E saber distinguir isso, essa lucidez é que nós precisamos, né, gente? Olha só, eles têm um jejum, tá certo? Eles valorizam o jejum, que seria a privação do quê? De comida, bebida e relacionamento sexual. Só que é só uma vez no ano. Tem um período certo, quer dizer que o resto do ano você pode fazer. Mas naquele mês não pode. Não pode comer, não pode beber, não pode fazer sexo. Que coisa interessante, né? 11 meses do ano você pode, mas naquele mês você não pode. Quem que criou isso? O homem. Tem lógica isso? Não tem. Se você tem que fazer jejum é o ano inteiro. É a vida inteira, não é? Jejum é assim, só de vez em quando, tá certo? Ou pelo menos o que a gente entende. Porque qual o sentido desse jejum? Tá certo, gente? Caridade. A visão deles de caridade, olha que interessante, em todas as religiões fala a importância da caridade. E no islamismo também. Só que na visão deles, caridade é dar dinheiro para as pessoas. Isso é o que eles fazem. Tá certo? Então, uma visão um pouco restrita, né? Eles têm uma coisa que é também, eu estou falando dos 5 pilares básicos do islamismo, que é a peregrinação. Segundo a visão deles, o indivíduo para conseguir, né, realmente a sua, vamos dizer assim, a sua libertação, a sua ascensão espiritual, tem que ir a Meca, nem que for uma única vez na vida. Junta dinheirinho a vida inteira para poder ir em Meca, porque lá em Meca que está o tchan, pelo amor de Deus. Essa peregrinação é obrigatória, tá certo, gente? Então, nós vamos ver, tá certo, que não é só no islamismo, mas em todas as crenças, de um modo geral, elas estão alienando. E só para você ter ideia, nós temos no mundo 1 bilhão e 600 milhões de seguidores do islamismo, com previsão, tá certo, de aumentar isso para 2 bilhões, tá certo, no ano 2040. Então, realmente, nós nos preocupamos com esse quadro de alienação mental que cada vez aumenta mais. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Então é importante, eu acho, que a mídia, que a televisão, que os meios de comunicação comecem a divulgar, a desmistificar tudo isso, para que nós consigamos ter a liberdade de escolher, de seguir o caminho que nós achamos melhor.
tá certo? E não ficarmos vivendo em mecanismo de alienação, de religiões que criam padrões e leis divinas, que não são divinas, mas são humanas, e que levam o ser humano a ter uma consciência da vida deturpada, levando eles ao sofrimento desnecessário, criando um mecanismo de autopunição, autocondenação, quando na verdade não é nada disso. Já pensou você se autocondenar por uma mentira que foi impregnada na sua mente? É muito triste, é alienante, é apavorante. Que possamos pensar nisso com muito amor, com muito carinho, respeitando todas as religiões, entendendo que se Deus permitiu até agora, porque foi um mal necessário, mas que é necessário acordarmos enquanto é tempo. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, olha que vídeo interessante sobre a transição planetária. Estes são os dias, meus irmãos, que permitamos que o suave aroma do Evangelho penetre-nos de tal forma que, ao retornarmos aos nossos lares, aqueles que olhem a nossa face possam perceber o brilho do Evangelho. Eis que eu vos trago boas novas de alegria. E depois que ele veio, a humanidade nunca mais foi a mesma. A sua força foi tão imperiosa que ele dividiu a história da humanidade, antes e depois. Tergiversamos. Os instintos primários, a sombra, o ego, têm nos dominado nesses 20 séculos. Mas amanhece uma era nova. A transição planetária aí está. Os grandes missionários de outra dimensão estão chegando. Já estão entre nós. Aqueles grandes gênios do passado, desde os grandes pensadores do Oriente, as escolas clássicas do Ocidente greco-romana, os gênios do Renascimento, as estrelas que apareceram na noite medieval, os grandes cientistas, os conquistadores estão de volta. Amanhece era nova. Que nós participemos deste banquete da transição planetária e possamos construir o mundo de amanhã, no qual não haverá Deus, nem saudade, nem mágoa, nem sofrimento. É a instalação do reino dos céus. Oi, doutor Márcio. Eu sou a Daís Pereira. Gostaria de saber, o islamismo e o cristianismo usam a mesma base. Isto é, eles acreditam no mesmo Deus? Daís, a sua pergunta é interessante. Todas as religiões, de modo geral, acreditam em Deus. Apesar de que o Deus do cristianismo, a gente dá o nome para ele de Deus, e no islamismo a gente chama de Alá, mas não importa se o nome que nós vamos dar, o nome pode ser Alá, Jeová, Deus, Oxalá, não importa, é o Deus que nós sabemos que é o nosso governador do nosso universo. Então, a essência de todas as religiões é a mesma, é a nossa religação com esse Deus, com esse Alá, com esse Jeová, com esse Oxalá, e tantos outros nomes e denominações que se dão. Mas a essência é a mesma, é aquilo que eu falei, a essência. Infelizmente, nós temos os enxertos que é feito pelos homens, e é isso que é prejudicial, não essa visão de universalidade desse Deus maravilhoso,
de um Deus que não castiga, de um Deus que não pune, de um Deus que não condena, mas de um Deus que sempre salva, porque Ele nos ama. Isso é importante. Oi, Márcio, que delícia participar do seu programa e muito mais honrada em poder perguntar, porque eu acho que é perguntando que a gente chega a algum lugar, né? Sem perguntar não tem como saber. Tanto no cristianismo quanto no islamismo, se acredita que Deus irá mandar um filho seu para nos mostrar a verdade e o caminho da salvação. Conta um pouco pra gente, Márcio. Michele, na verdade, assim, o islamismo, o cristianismo acredita que Jesus é o Salvador que foi enviado, né, para salvar a humanidade e trazer a mensagem final, definitiva. Já o islamismo não tem essa visão. O islamismo não acredita que Jesus, quer dizer, eles acreditam em Jesus, mas não acredita que ele seja o Messias anunciado que viria à Terra no Velho Testamento, né? Então eles têm a visão de que esse Messias ainda vem e ele virá nas nuvens, ele será um ser superior que virá trazer todas as visões. Então, na verdade, eles têm essa distinção, né? Então, o cristianismo acredita que Jesus seja o Messias, o Salvador, o enviado por Deus, prometido lá na antiguidade, né? E o islamismo não acredita nisso, estão aguardando a vinda do Messias, tá certo? Mas isso em nada invalida as duas, tá certo? Porque a essência do islamismo é maravilhoso, tá certo? Tanto que eles respeitam muito o Cristo, como respeitam Buda, como respeitam Confúcio e todos os grandes homens e líderes religiosos que vieram na Terra. Tá certo? O importante é a gente ter essa visão. Eu tenho um profundo respeito pelo islamismo, como tenho pelo cristianismo, como tenho pelo budismo e por todos os ismos que existem, tá certo? E com certeza todas as religiões têm um lado bom, tá certo? Mas tem o lado ruim que foi colocado pelos homens. E eu quero alertar para esse lado ruim, que possamos pegar a essência e descartar as alienações mentais criadas pelos homens. Essa é a ideia. É distinguir o joio do trigo. É quando você senta na mesa para comer, é saber separar, tá certo? O marinheiro do arroz. É tirar a coisa que você não quer comer, colocar do lado e comer o que você acha que deve comer. Márcio, eu sou a Luzia Melo. O Islã tem o Alcorão, o cristianismo a Bíblia. Eu gostaria de saber o que essas duas escrituras têm em comum. Luzia, na verdade eu não tenho muito conhecimento sobre o Alcorão, tá certo? Da Bíblia sim, eu já li a Bíblia algumas vezes, né? O Novo Testamento várias vezes e o Velho Testamento umas 3 vezes. E não tenho, assim, grandes informações sobre o Alcorão. Mas o que eu sei é que os amigos que eu tenho que são islamistas, a essência que eles nos trazem é a mesma. Tá certo? Ou seja, a verdade ela é única, ela não tem meio termo, ou é verdade ou é mentira. Então tem muita verdade dentro do Alcorão, né? E que na verdade, se você for buscar a essência, é exatamente a essência que está na Bíblia, né? Porque Maomé foi um grande missionário que veio trazer, né, assim, uma visão extraordinária. Embora ele tenha lamentavelmente, como todo ser humano, criado uma série de ideias que não foram intuídas divinamente, mas foram ideias dele mesmo, que realmente causou um caos, tá certo? Na nossa sociedade e dentro do próprio islamismo. Lamentavelmente. Então, saber distinguir o que veio da cabeça de Maomé e do que veio da conexão de Maomé com Deus é que é importante, tá certo? Você vê que Moisés, gente, né, biblicamente falando, né, que sobe no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos mediunicamente e traz para nós os 10 mandamentos, e um deles é não matarás. Quando ele chegou embaixo, que viu que fizeram o bezerro de ouro, tá certo? Ele mandou matar
mais de 3.500 pessoas, inclusive o irmão dele que fez o bezerro de ouro. Quer dizer, o cara acabou de receber os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, chega embaixo e descumpre o 5º mandamento, falou para não matar, ele matou 3.500 pessoas. Eu acho que se não falasse, se não tivesse o 5º mandamento, ele matava tudo, não sobrava nenhum. Então, é uma coisa assim absurda. O próprio Moisés pisou no tomate milhares de vezes. E o Cristo disse que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior na face da terra. E João Batista foi Moisés, né? Interessante isso. Então, isso dentro de uma visão reencarnacionista. Então a gente vê que o maior homem que teve na terra, né, que foi Moisés, cometia deslizes absurdos. As suas leis eram muito voltadas para a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, lamentavelmente, a gente vê aí as falhas humanas misturado com as ideias iluminadas. Tá certo? Então o homem consegue infectar o que é saudável, lamentavelmente. Oi, doutor Márcio, eu sou Marinete Nonato e eu gostaria de saber por que os muçulmanos visualizam a Bíblia como um evangelho adulterado? Marinete, a sua pergunta é fantástica, porque na verdade é aquilo que eu falei sobre as facções, né? Sobre as divisões. Né? Os muçulmanos acham que a Bíblia, né, tem um conteúdo adulterado, né? E os cristãos acham que o Alcorão também é adulterado. Então, é cada um puxando sardinha para sua brasa, como diz o outro, né? Isso é uma lástima, porque, na verdade, existe sim a adulteração em todos os sentidos. Essa que é a grande verdade. Por quê? Porque onde o homem põe a mão, ele põe a sua ideia. E não é por maldade, não. É porque faz parte mesmo, né, vamos chamar assim, da evolução do ser ainda não evoluído, querer interferir, né, com a boa intenção, achando que está ajudando. Quando na verdade ele está criando confusão e está adulterando a verdade. Tá certo? Então, aonde o homem põe a mão, pode ter certeza que tem adulteração. Então, os muçulmanos acham que a Bíblia foi adulterada e, com certeza, a Bíblia sofreu diversas adulterações, diversas introduções de ideias que, com certeza, não tem nada a ver do que aconteceu realmente como deveria. Mas ao longo dos milênios, ela sofreu inúmeras mutações e mutilações. Vários livros sagrados foram retirados da Bíblia pelo catolicismo e assim por diante. Então, eu não tenho dúvida que a Bíblia foi adulterada, mas a essência dela eles não conseguiram mexer. Isso Deus não permitiu. Então é só você buscar a essência e descartar as ideias adúlteras, as ideias falsas que foram impregnadas nelas. E não é difícil. Se você usar a razão, a sua intuição e o seu coração, você vai distinguir nitidamente o que é verdade do que é mentira. Muito interessante isso, né? Gente, olha que vídeo maravilhoso do CVV. CVV e Team One apresentam Life Gamers, a primeira equipe de eSports que treina para perceber sinais em quem precisa de ajuda enquanto jogam. Suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens. 73% dos brasileiros jogam games, 70% deles são jovens. Precisamos de um time que luta pela vida. Gamers jogando por gamers. Onde todos estão do mesmo lado, no mesmo chat. Seja um Life Gamer. A maior e mais forte equipe do mundo.
Gente, nós temos vários livros que falam sobre o assunto. Um dos livros que a gente recomenda é esse, muito bacana, de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Muito interessante. Gente, outro livro maravilhoso, A Caminho da Luz, tá certo? Uma obra psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Maravilhoso esse livro. Gente, outro livro muito interessante de Rodolfo Caligares, Leis Morais. Olha que lindo esse livro. Gente, e o que a gente intitula e sabe que é um livro maravilhoso, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra fantástica que vale a pena a gente ler, porque ela nos traz, ela consegue conectar razão e emoção, coração com a razão, sem perdermos a lucidez, tá certo? E nos dá a liberdade de pensar. Uma obra maravilhosa. Gente, a dor não é anônima. Vamos dar uma olhadinha? A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Gente, que alegria, né? Estamos completando 2 anos de programa no ar. Então, isso para nós representa muito, porque nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes e estamos conseguindo, né, graças a Deus, manter este programa que é o encontro com a espiritualidade, com a nossa espiritualidade, né, que nos traz conceitos altamente iluminativos e que nos faz pensar. Então, para nós é um grande presente hoje, né, nós estarmos comemorando 2 anos de trabalho. Então, nós temos que agradecer toda a equipe, todas as pessoas que colaboraram, né, direta ou indiretamente, né? Agradecer a Deus, é óbvio, porque sem Ele isso não existiria. É a oportunidade de estarmos assim, conseguindo nos manter pobres como somos, tá certo? Porque não temos nenhum recurso e estamos conseguindo nos manter no ar. Você sabe que uma vez uma senhora que assiste o nosso programa, ela disse: nossa, Dr. Márcio, vocês são tão ricos, né? E consegue fazer um programa tão maravilhoso, o senhor deve ganhar muito bem nesse programa. Eu disse: hoje eu não ganho absolutamente nada, tá certo? E nós não temos nenhum dinheiro, então é quase um milagre nós existirmos, tá certo? As pessoas não acreditam que nós somos pobres, mas estamos com Deus, né? Tem uma música que fala assim: que venha pobre como as aves imigrantes sem pousadas, né? Eu acho que nós somos assim, como as aves, pobres, emigrantes e sem pousadas, mas nós estamos conseguindo. 2 anos, uma vitória. Muito obrigada a você que está conosco e a todos que colaboraram de modo geral. Mas o meu agradecimento muito sincero é a você que nos assiste, que nos prestigia, que nos dá atenção, que nos dá essa audiência. Então, muito obrigado pelos 2 anos que estamos juntos. Muito obrigado. Gente, estamos em todas as redes sociais, graças a Deus também. Estamos no Face, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Você sabia que todos os nossos programas de 2 anos estão lá no YouTube e que você pode assistir qualquer um deles a qualquer hora? Ou você pode assistir na sequência, assiste um, depois assiste o outro. Você pode assistir, todos os programas estão gravados no YouTube. Então, se você não teve, né, como assistir os anteriores, faltou, você consegue entrar lá e assistir esses nossos programas. Basta você entrar no YouTube e digitar, né, Vantuil de Freitas, Associação Espírita Vantuil de Freitas, e você já vai ver os nossos vídeos e você já coloca Encontro com a Espiritualidade lá e você já encontra o nosso programa gravado. Estamos também no Face e estamos no Instagram. Temos o Culto do Evangelho todos os dias. O dia que não temos, temos atividades da Casa Espírita que divulga e fala dos nossos trabalhos. Temos palestras, enfim, temos uma série de atividades. Então, conecte conosco.
Gente, vivemos de doações e se você puder colaborar com a nossa instituição, nós agradecemos. Se você entrar no nosso site www.vantuidefreitas.com.br, você vai ver lá as nossas prestações de conta, tá certo? Toda doação é computada e você vai ver o nosso balancete, tá certo? Mensal que nós colocamos. Então, as suas contribuições, elas são direcionadas, né, para o nosso trabalho. Então, aceitamos doações e lembramos, gente, o Brasil, no ano de 2021, acredito que viveremos talvez a maior crise financeira que já vivemos nos últimos anos, nos últimos 100 anos. Então, não deixemos de colaborar, de auxiliar, principalmente as instituições que vivem de doações, porque quando a coisa aperta, a primeira coisa que a gente faz é cortar as doações, né? Eu sei que está difícil, mas nós queremos pedir para que você continue nos ajudando. Eu acho que vai haver muita fome no ano que vem, desemprego e situação de caos. Então vamos nos unir, que ninguém vai morrer de fome no nosso país, se Deus quiser, né? Então eu agradeço a sua colaboração, a sua ajuda. Muito obrigado. Estamos aqui, gente, comemorando 2 anos, né? Olha o nosso bolo, que bacana, né? 2 anos de programa, né? E temos que agradecer especialmente a uma equipe técnica toda que esteve por trás de tudo isso, né? Dos bastidores, como diz o outro, pessoas que colaboraram de forma muito intensa. Agradecer a TV Cidade Verde, né? Que nos deu essa oportunidade desse trabalho e apresentar aqui toda a equipe técnica que colaborou conosco, tá certo? Nesse evento. Agradecer também a TV Cuiabá, óbvio que esteve participando conosco dentro desse contexto todo, tá certo? Então nós vamos chamar os nossos, a equipe técnica para que vocês possam conhecer. Então, da equipe técnica nós temos aqui representando a TV Cidade Verde, Marcelo e Jairo. Maritza representando todos os trabalhadores da comunicação, tá certo? Aqui conosco, Maritza, ok? Gabriel, né? E Juliana, né, representando a equipe que está dirigindo o programa de um modo geral. Os que correm atrás, Gabriel, Juliana, né, que foi muito importante e é importante no nosso trabalho. Alessandro, o nosso amigo Geraldo, que desde o início esteve conosco. Gente, então essa equipe maravilhosa, nós queremos agradecer, o nosso abraço carinhoso para todas elas e os familiares delas também, que indiretamente acabaram dando suporte para nós, né? Toda a espiritualidade que esteve nos auxiliando de forma que são invisíveis, nós não conseguimos mostrá-los, mas que são eles, né, os nossos dirigentes maiores que nós queremos agradecer. Nosso muito obrigado por esses 2 anos nessa festa maravilhosa. Muito obrigado. Deixe a tristeza e o desânimo bater. Às vezes o problema está dentro de você. Parece que o mundo inteiro vai desmoronar. Se sente perdido e se põe a chorar, então vem, deixe o amor te levar a buscar caminhos para se melhorar. Plante um sorriso, a paz e a alegria encontrarás. Ame o quanto puder amar e fazer o amor dentro de ti renascer. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Bom, gente, queremos agradecer a essa equipe da Alegria que esteve conosco também durante todos esses anos, né? Colaborando com a nossa música, então nosso agradecimento sincero, né? E vamos nesse momento também agradecer, né, a essa equipe
que está aqui, né, e que colaboraram de forma tão importante na direção do nosso programa, na direção de tudo isso. Então, nosso muito obrigado a essa equipe maravilhosa, que Jesus nos abençoe. E vamos agora, então, fluidificar a nossa água para finalizar o nosso programa, né? Como sempre, vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o tônico da vida, da alegria, da esperança. Que a Tua paz, Senhor, possa permanecer em nossos corações, para que neste final de ano possamos estar conectados contigo, Senhor, buscando a nossa espiritualidade, a nossa sintonia com o bem. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, sem nossos olhos luzes novas cintilarem, e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora da regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé,